Começa já, tu vê que não dá para casar, e aí já é casado. Por isso que é bom pastor de igreja, que você conhece os teus membros, quando você delega funções a eles. Você já sabe como é que é o casamento deles, delegando funções. Irmãos, eu conheço há pouco tempo o casal irmã Edna, e o marido dela conversa mais com a irmã Edna pelo Face e tal. Mas eu já vejo o casamento deles é um casamento que tem briga, com certeza, qual casamento tem briga? Mas é um casamento maduro, por quê? Pelo que eles trabalham. Lá na igreja, quando eu quero conhecer um casal, eu sou pastor auxiliar lá. Quando a gente quer conhecer um casal, a gente delega a função. Porque imaturo começa e não termina. Imaturo gosta de coisa inacabada. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio quer dizer coisas inacabadas. Deus odeia coisa inacabada. Imaturo começa, viu? Irmão, você assumiu o departamento de evangelismo. Aleluia, você, Jesus. Eu amo almas, eu amo. E meses depois, irmão, como é que está o departamento? O pessoal não vem. Mas você que assumiu, não estou perguntando o pessoal. Estou perguntando você, irmão, como é que está o evangelismo? O pessoal não quer ir. Não, irmão, estou perguntando o pessoal. Estou falando de você. Você é o líder do evangelismo. Mas é que aí eu não decidi mais ou menos. Imagine como é que é o casamento cidadão. Se o que é público, porque nós, Assembleia de Deus, fomos criados, todo assembleano é criado a ter uma máscara. É um dos julgos que a gente tem que levar na nossa igreja há muitos anos, que nós temos uma máscara tremenda. O nome dessa máscara, máscara social. A gente consegue sair de casa tudo ruim, dar um sorriso na igreja. A gente consegue isso. A Assembleia de Deus ensinou isso. É por isso que muitos obreiros não pedem ajuda. E quando vão pedir ajuda é porque vai estourar, e é maior a vergonha do estouro do que o desejo de arrumar o casamento. Se descobrirem o que vão saber, se o povo descobrir, você é mais preocupado com a tua reputação do que o teu caráter. Repita assim: quando a minha reputação for maior que o meu caráter, eu sou um hipócrita. Se o que os outros vão pensar é mais importante do que você é um hipócrita. É por isso que a Assembleia de Deus tem esse problema da máscara. Se os outros descobrirem. Aí tem mulher que está vivendo há anos debaixo do jugo, e aí quando vão procurar a gente, fala assim: pelo amor de Deus, pastor, que ninguém saiba, como se eu fosse fofoqueiro. Mas mostra que a preocupação deles é com os outros e não com o casamento. Aí a gente tem que reeducar e falar: meu irmão, para que ninguém saiba, você tem que ficar 6 meses vindo aqui em casa. E eu marco a hora, o dia, você e sua esposa, 6 meses. Você tem que vir aqui, eu vou na sua casa, senão eu vou contar para todo mundo. É o único jeito de curar hipócrita, porque hipócrita tem medo que o povo vai pensar, não está nem aí. Assim era Abraão, irmão. Ora, Sara, diz que você é minha irmã, para que eu viva. Mas Abraão, pode vir um homem aqui me pegar, Abraão. O importante é que eu viva. Abraão enriqueceu com a mulher dele lá no palácio de Faraó. Aí você lê e pensa que é um dia, irmão. Abraão ficou 1 ano e meio no Egito, e a mulher dele lá no palácio. Quando o Faraó foi pegar, ela disse assim: agora não, agora acabou. Porque Deus vai tolerando banana, vai tolerando covarde até o tempo, mas Ele nunca deixa a família sucumbir por causa do covarde. É por isso que ele chega em Abimeleque e fala assim: Abimeleque, tu vai dormir. Irmãos, se você ler capítulo 20 de Gênesis, você vai ver que toda a nação de Abimeleque, nenhum homem copulou com a mulher naquela noite, porque Deus fez fechar a madre, e ali a madre não é só mulher, ali é homem também. Deus não deixou ninguém ter relação sexual. Quando Abimeleque contou, os homens ficaram ouvindo e falaram assim: comigo aconteceu isso também. Só que o homem não gosta de falar, né? Por isso assim, e se apavoraram os homens da cidade, porque ninguém conseguiu tocar em mulher naquela noite. E diz a Bíblia: por amor a Sara, não por acaso de Abraão. Maturidade, maturidade. Olha para o teu cônjuge e fala assim: vamos ser mais maduros. Diga assim: eu não desisto do meu casamento, irmão. Não desisto da minha esposa, irmão. Sabe por que eu amo muito a minha esposa? Nos motivos? Porque ela me aguenta, irmão. Irmão, eu sou tão chato, que às vezes nem eu mesmo me aguento, mas eu tenho que ver comigo.
Mas ela vive comigo porque escolheu, irmão. A minha esposa é fantástica. Olha para tua esposa no marido e fala assim, ó, eu vou continuar contigo mesmo sendo quem você é. Fala aí. Mesmo sendo você. Segundo, outro princípio, irmão. Terceiro princípio para a gente ir para o fim. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Repita, sua. Irmão, só aqui tem 12 princípios. Vou falar só um agora. Sua é pronome possessivo, posse. Aqui tem um princípio chamado princípio da prioridade. A prioridade do casamento é o meu cônjuge. Meu cônjuge é prioridade. Por gentileza, você é muito educado, olha para alguém e fala assim, o negão vai ficar muito chato contigo agora. Fala aí. Prioridade. Sua. Me mostre algum versículo na Bíblia, no original, que diz que os filhos são seus. Me mostra. A Bíblia fala que os filhos são herança. E herança do judaico é diferente de herança de nós aqui. Nós temos uma visão de herança diferente dos judeus. A herança da Bíblia é diferente da herança que a gente pensa. O que o brasileiro fala quando ganha herança? Vou gastar, vou comprar. Herança para judeu é diferente. Herança bíblica, o judeu quando ganha uma herança, se ele ganhar 1 milhão, ele fica preocupado e ocupado a devolver pelo menos 2 milhões. Herança para judeu, para a Bíblia, quer dizer administração, gerência. Então, quando você lê herança na Bíblia, está dizendo: eu recebi algo para melhorar, eu recebi algo para entregar para a minha geração que vem melhor. É por isso que a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente é Deus. Repita, valente é Deus. Repita, flechas são os filhos. E cadê os pais? Flecha não se lança com a mão. O que lança com a mão é lança. Flecha se lança com o ar. O pai e a mãe são o ar. O valente é Deus e a flecha. É por isso que os filhos são herança, porque os filhos sempre vão mais longe do que os pais. Por isso que é herança, irmão. A flecha sempre vai mais longe que o arco. O arco fica e a flecha vai embora. Então, como é que tu está sabendo se tu vai ensinar os teus filhos? Os teus filhos têm que ser melhor do que você em tudo, porque é herança do Senhor. Prioridade, irmão. Casamento é prioridade. A minha mulher é mais importante, por isso que eu falei que o meu ministério. A minha mulher é mais importante que o meu trabalho. A minha esposa é mais importante que os meus filhos. É por isso que nunca vou brigar com a minha esposa por causa do meu filho. Sabe que tem casal que está acabando com o filho. Tem filho que é tão inteligente hoje, irmão, 6 anos, já são safos demais, irmão. Tem filho que chega assim, ó, sabe que o pai protege mais ele do que a mãe. Aí ele chega na mãe: mãe, posso ir lá brincar lá fora? Não pode. Aí ele vai: paizinho, fala meu campeão, fala minha princesinha. Ou ao contrário, fala meu tutuzinho, fala pai. Queria tanto brincar lá fora. Mas e por que tu não vai, minha pérolazinha? Porque a mamãe me deixou. O quê? Aí tá os filhos sentados. Hoje dá o pai. Hoje o pai está melhor. Não, hoje dá a mãe. Os filhos ficam vendo os pais discutirem dentro de casa. Por quê? Porque os teus filhos são mais importantes que o teu cônjuge. Irmão, prioridade do casamento é o quê? Começa em casa com teus filhos. O que tua mãe disse, filho? Então é não. Mesmo que você ache o contrário. Porque o teu filho tem que crescer aprendendo que a tua esposa, o teu marido, é mais importante do que tudo na tua vida. Depois de Deus é minha mãe com meu pai, ó. Não tem boca, é Deus e minha mãe. Nem adianta lá, porque ó, depois de Deus é meu pai para minha mãe. Tem casal que tem homem que o ministério faz tempo que é mais importante que a esposa. Tem que ir para a igreja, mulher, não sou mal. Não, mas a obra de fui chamado para o ministério. E quem lança a mão do arado e olha para trás, vai estudar a Bíblia, rapaz. Pastor, hoje eu não posso no culto. O que aconteceu, meu irmão? Pastor, minha esposa está bem mal, ora aí, estou orando aqui. Mas vou ficar com ela hoje, pastor. Ela está indisposta. Claro, tem vezes que a mulher fala assim: amor, vai. Tem certeza, meu amor? Tem certeza?
Amor, não tem problema não, eu fico. Eu para vir para cá, eu falei assim, meu amor, está agendado há muito tempo e tal. Ela falou assim, amor, eu só não vou contigo porque eu estou muito fraco. Mas vai, vou ficar orando aqui por você. Mas eu cheguei, já passei 3 mensagens para ela, querendo saber como ela está, porque é a coisa mais importante que eu tenho na vida, minha esposa, é a minha prioridade. Irmão, agora que nós estamos melhorando um pouco mais financeiramente, mas quando eu cheguei lá trabalhando, que nem um doido, e a obra de Deus no Rio Grande do Sul, falando, pastor, é muito difícil, porque lá onde eu moro já é perto da Argentina, e o argentino não ama o Evangelho, é difícil demais. Eles têm uma fase assim, ó, eu me cago la madre, me cago la Cristo, está dizendo, para Jesus e Maria eu cago e ando. Eles falam isso para você, porque para eles católico e evangélico é tudo a mesma coisa, macumbeira é tudo a mesma coisa. Já falei que o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais terreiro de macumba na América Latina. É o único lugar na América Latina, tirando Haiti, que tem faculdade de bruxo. Lá tem faculdade para feiticeiro, no Rio Grande do Sul. Então é terrível lá. Então, você viver da obra no Rio Grande do Sul, tem que amar a obra. Tem que amar. E eu cheguei lá, então tem que trabalhar e fazer obra e tal. E me arrebentando. E minha esposa falou assim, amor, queria fazer uma tal da escova progressiva. Irmãos, depois que minha esposa fez essas coisas, tem uma tal de escova definitiva. Se é definitivo, não tem que fazer de novo. Agora já tem uma outra, que é da marroquina, isso. Eu sei, aí tem de açaí, de chocolate, não sei o que. Ela falou, tem que fazer de açaí. Eu falei, por quê, irmã? Eu falei, vai lá, amor, vai fazer lá, vamos fazer lá e tal. Estou trabalhando aqui, quanto é que é? 250. Eu falei, como é que é? Nosso aluguel era 280 na época. Eu falei, nosso aluguel é 280, 250. É. Falei, vai lá, amor. Vai lá. Não, amor, se não der, eu falei, não, amor, vai lá. Vai lá. Irmão, quando ela saiu do salão, eu falei, é barato. É barato esse negócio. Irmão, pode fazer todo mês. Não, amor, de 5 meses. Eu falei, glória. Porque ela é prioridade na minha vida, irmão. Lá no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, a rivalidade acho que é igual Atlético e Coxa aqui. Tem um animal que vai, falei, pastor, e gasta R$200 numa camisa de time. Mas quando a esposa pede R$30, por quê? Não, de quê? Não, isso não precisa não. O cara sabe, não, meu time foi campeão em 72, 83, tal. O time de 82 era Manga no gol, Dedeco na direita. O cara sabe toda a escalação, sabe quem estava no banco de reserva, sabe a hora. Aos 37 do segundo tempo, rapaz, o cara cruzou, o outro matou no peito, de banco, que golaço! Que dia que foi? 22 de dezembro de 1977, estava chovendo. Que dia que você casou?